E chegamos com mais um podcast, o podcast Mulher Palestrante, para te incentivar a ser uma mulher palestrante, para você conhecer histórias de mulheres que já dão palestras, que já são protagonistas das suas histórias. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma convidada carioca, que veio aqui para Curitiba para participar de um evento de empreendedorismo, e ela que é empresária, vai contar um pouquinho da trajetória dela para nos inspirar. Hoje com a gente eu recebo a Isabel Tunas. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, Gisele, para eu estar aqui falando um pouco mais sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é o empreendedorismo, que é poder compartilhar um pouco mais da minha história e poder, a partir do meu exemplo, inspirar outras mulheres a também caminharem, buscarem seus sonhos e realmente viverem uma vida plena, uma vida onde elas são protagonistas, como você disse, no palco, né, delas, da vida delas. Que é tão importante. Para a gente começar, quem é a Isabel Tunas? Bom, eu sou mãe da Alice, de 7 anos, e da Marina, de 5 anos. Eu sou casada com o Luiz. Eu sou a fundadora da Facilitoy, uma franquia de aluguel de brinquedos e acessórios infantis. E eu sou diretora da Rede Royal de Hotéis em Macaé. Macaé. Ali pertinho, aqui pertinho, né? Nós estamos gravando aqui em Curitiba. Mas, na verdade, você roda agora o Brasil todo com a Facilitoy. Sim, a nossa sede da Facilitoy hoje ela está localizada em São Paulo, então eu acabo realmente viajando muito, circulando muito de uma cidade para outra. E a gente está em franca expansão, então eu espero ao longo desse ano estar circulando bastante pelo Brasil e conseguindo levar unidades da Facilitoy para cada vez mais lugares aqui do nosso país. Agora vamos falar um pouco desse papel, né? Eu falei para você ali, né, e trouxe aqui a questão da Facilitoy, mas a Isabel, quando você começou a empreender, é claro que você vai contar aqui pra gente um pouco mais, mas quando você começou a empreender, você começou a fazer isso porque você viu uma necessidade, ou então você já era apaixonada por criar projetos, criar ideias, que foi assim que nasceu a sua empresa? Eu comecei a empreender com 8 anos. Com 8 anos, eu, junto com a minha sócia, minha vizinha do prédio, montamos um camelô na porta do nosso prédio e a gente vendia bijuteria. Olha a gente só. fazia cordões e pulseirinhas e anéis de miçangas. Minha mãe me levava lá na Rua da Alfândega, no centro do Rio. E a gente fazia a compra, e aí eu chegava em casa com ela, a gente montava, botava os fechinhos, tudo. E aí ela tinha, eu nunca vou me esquecer, ela tinha uma escrivaninha pequenininha branca, e essa escrivaninha levantava e tinha como se fosse uma gaveta aberta com umas divisórias, e aí ali a gente montava a nossa feirinha, e aí descia, ia lá pra porta do prédio, ficava lá eu, ela e o porteiro do prédio, Olha. E a gente vendendo para quem tava passando na rua. Esse foi o primeiro momento em que eu empreendi. Depois, a partir de uns 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar todo fim de semana com meu pai. Meu pai, que é um imigrante espanhol, semi-analfabeto, que veio para o Brasil para trabalhar como faxineiro e foi caminhando na vida. E aí, enfim, junto com os sócios dele, eles foram construindo uma rede de hotéis. E eu comecei a trabalhar com ele com 11 anos. E a verdade é que eu não parei nunca mais, Gisele. E aí, com 17, eu já estava trabalhando em tempo integral, assim que eu me formei no colégio. E com 21, quando eu terminei a faculdade, eu assumi a direção do primeiro hotel da rede que a gente inaugurou fora da cidade do Rio, que foi em Macaé. Olha só, já desde pequena empreendendo, já aprendendo dentro de casa, que era fazer um negócio. Sim, nós somos o melhor exemplo para os nossos filhos, né? A gente é o melhor espelho, não é o que a gente fala, né, Gisele? É o que a gente faz. É o exemplo que a gente tem com a nossa ação. E realmente eu sempre absorvi isso, eu sempre tive muita certeza de que eu tinha nascido para criar negócios e não para trabalhar em negócios de outras pessoas. E tá tudo bem quem tem esse perfil e quem prefere, né, se sente mais seguro trabalhando. Realmente só não combinava com o meu perfil, de ter muita atitude, de ter muitas ideias, de querer sempre implementar coisas novas. Isso realmente não combinava, não combinaria com o perfil de CLT. E assim você foi crescendo, crescendo, e hoje vai inspirando muitas mulheres, não só mulheres que são suas franqueadas, mas também nas suas redes sociais, onde você traz um conteúdo para inspirar. Sim, na verdade, o que aconteceu? Depois eu, enfim, fui caminhando, né, no segmento hoteleiro, a gente prosperou, de 1 fomos para 2, de 2 para 3 hotéis, e aí eu decidi engravidar. Eu já estava casada. E a verdade é que, assim, Gisele, pra mim, a maternidade, ela foi um divisor de águas. Eu era uma Isabel até me tornar mãe. E eu, primeiro, assim que eu me tornei mãe, eu virei uma pessoa que eu não me reconhecia.
Eu voltei a trabalhar com 7 dias, com 30 dias eu voltei a trabalhar em horário integral presencialmente, e aquilo me levou para uma beira de um abismo, porque realmente eu comecei a me sentir muito mal enquanto eu estava no trabalho, eu não me sentia bem, eu sentia culpa por não estar que nem as outras mães, passeando com as crianças no parquinho, mas ao mesmo tempo, quando eu estava com a minha filha em casa, eu também não me sentia bem, porque eu olhava e eu falava, gente, mas eu não estou rendendo, né? Eu não estava me sentindo útil. Na parte profissional. E aí eu tive que realmente passar ali por um autoconhecimento. Foi quando eu conheci, né, o mundo da inteligência emocional, quando eu tive o meu primeiro coach, que foi fundamental no meu processo de autoconhecimento mesmo, de eu entender. Mas peraí, quem é essa Isabel? Porque eu descobri, né, até então, eu tinha me moldado para ser a filha que meu pai queria, exatamente o padrão que ele esperava de mim. Eu, na minha ânsia de me sentir aprovada, eu me moldei para ser exatamente o que ele gostaria que eu fosse. E em determinado momento eu parei, olhei e eu entendi que aquela não era a Isabel que eu gostaria de ser. E aí eu comecei nesse processo e dali surgiu a ideia de criar um modelo de negócio. E aí eu decidi criar um modelo de negócio para outras mães. Eu pensei, puxa, como é que... Ok, eu não vou ser aquela mãe que vai conseguir ficar feliz em casa, em horário integral, sem ter um trabalho que gere renda. Então, como eu posso ser o melhor exemplo para as minhas filhas? A partir daí, me surgiu realmente a ideia e eu comecei a estruturar e a planejar de criar um modelo de negócio que permitisse flexibilidade e leveza para outras mães que eu não tive na minha maternidade. E foi daí que realmente surgiu a Facilitoy e a partir daí eu vim iniciando um processo de transição realmente, né? Onde eu saí de uma função muito presente nos hotéis, de gerenciar de perto, para uma função mais consultiva, que me permitisse ter tempo para que eu pudesse seguir o que eu acredito que seja o meu caminho e o meu propósito de vida. Por esses desafios que você passou, muitas mães passam por isso, eu também passei, né? O meu tem já 12 anos, mas eu passei por isso e foi quando eu fiz a transição de carreira há 12 anos atrás, quando eu parei e olhei quem era a Gisele mãe. A partir dali, muitas coisas mudaram. Eu queria que você trouxesse algumas dicas principais. Uma delas foi o que você falou que fez, né? Que foi a questão do autoconhecimento. A gente já pode começar por aí, do quanto é importante as pessoas olharem para isso, prestarem atenção. Sim, é fundamental. Eu acho que hoje os colégios, eles ainda estão muito aquém do que eles deveriam estar em relação ao tipo de ensino. Eu acredito que é fundamental que a gente consiga passar o máximo de conhecimento de inteligência emocional para os nossos filhos, para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, para a gente aprender a entender o perfil dos outros. Porque antes, eu sempre fui uma pessoa acelerada e eu tinha muita dificuldade de trabalhar com pessoas que não fossem como eu. Nossa, você queria me matar, era botar uma pessoa que fosse extremamente planejadora e analítica do meu lado, porque eu não via sentido e função no que aquela pessoa estava oferecendo. Eu falava que ela era lenta, que não dá, não funciona, ela não entende o que eu falo. Você falou muito, né, sobre essa questão que você hoje trabalha com as empresas, trazendo comunicação, ensinando as pessoas a se relacionarem. Sim. E o autoconhecimento passa por isso também, não é verdade? É verdade. O autoconhecimento acaba norteando várias coisas, não só nas relações interpessoais, profissionais e principalmente as pessoais. E o nosso papel como mãe com os nossos filhos, com os desafios. E depois do papel de entender um pouco mais do autoconhecimento. Eu acredito que também, para você tomar a decisão de construir uma empresa, deixar um legado, conseguir colocar um nome para a empresa, o que faz sentido, o que não faz, vem também o papel da autoconfiança. Sim, tem a questão da autoconfiança, e aí a gente cai para a questão do medo, né? Hoje, isso eu acho muito curioso, Gisele. Eu tenho meu modelo de franquia, e eu nunca tinha trabalhado com franquias antes. Quando a gente iniciou o processo de venda, eu comecei a ouvir falas do tipo: eu não sei se eu sou capaz. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que isso é muito difícil para mim. Eu acho que eu não nasci para isso. E eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, aí eu comecei a procurar com amigos que também tinham franquias. Falei, você que trabalha com franquia voltada para homem, os homens têm hábito de falar dessa mesma forma? Não. Você nunca vai ouvir um homem dizendo, não sei, eu tô achando que eu não vou dar conta para poder fazer. Isso não existe. Por que a mulher ela é tão fragilizada, né? Por que a gente se menospreza tanto?
E como é importante que a gente entenda assim, o medo faz parte, o medo é bom, porque o medo traz pra gente um limite para as nossas ações, mas a gente não pode deixar o medo paralisar. Eu sempre, quando eu tô em momentos em que eu me sinto muito desafiada, e eu começo a perceber, e o autoconhecimento ele traz isso, né? Eu começo a ficar muito atenta em qual é o momento em que eu tô começando a me sabotar por medo. Criando desculpas para não fazer algo porque eu tenho medo de fazer aquilo. Eu sempre paro, penso e falo, e a Isabel lá da frente? A Isabel lá da frente vai ter ficado orgulhosa de você ter tentado fazer isso daqui? Ou a Isabel lá da frente vai dizer pra você, não, era melhor não ter tentado mesmo. De maneira geral, quando eu olho pra mim a longo prazo, eu vejo que não, vale a pena sim eu tentar, eu arriscar. O que eu tenho a perder? O que de pior pode acontecer se você fizer isso? É uma ótima pergunta também pra poder ajudar a tirar, assim, o medo, né? E impedir que ele paralise as nossas ações, né, Gisele? Nossa, muito importante isso, a questão do medo. E a gente trazendo agora para o medo do famoso palco, não só o palco de dar palestras, eu sempre falo sobre isso. E se você ficar presa com esse medo, vai acontecer o quê? E agora, se você partir e der o primeiro passo, qual é a diferença que vai ser feito ali? Você vai ter mais resultados. Embora você não tenha os resultados que talvez você esteja na expectativa, vem o medo da expectativa também. Sim. Porque quando a gente cria um negócio, cria um projeto, tira uma ideia, seja da cabeça, coloca no papel e executa, vem essa questão de, será que vai dar certo? Mas, como a própria Kênia fala, fazer até dar certo. Sim, é sobre isso. É claro que a gente tem que ter inteligência para poder olhar e avaliar se a gente está batendo cabeça com algo que realmente não tem futuro, mas se a gente tem uma proposta embasada, se a gente acredita, se realmente a gente coloca a nossa energia e se dedica naquilo, a gente tem que ser persistente. Eu tive diversos momentos em que eu pensei em desistir da Facilitória. Eu tinha 1 milhão de razões para desistir e poucas razões para permanecer. E sem dúvida nenhuma, o que me fez continuar e superar os meus desafios foi a questão do propósito, que é algo que você também estava conversando ontem, né? Eu saber aonde eu queria chegar, eu saber o quanto aquilo faria diferença para mim lá na frente, fez com que eu conseguisse superar os meus medos, as minhas angústias e realmente a minha preocupação, né? De estar ali gastando energia em um negócio que até então eu não estava conseguindo ver ele caminhando, né? E agora você falou da questão de gastar energia. Queria que você trouxesse um pouquinho desses ensinamentos. Você, como mãe de 2 e empresária, quando a gente fala de muita gente tentar querer começar algo novo e falar, não vou dar conta, como a gente estava falando, mas também eu não tenho tempo para isso. Como conseguir organizar o tempo sendo mais produtivo? Tempo é uma coisa relativa, né? Esse é o primeiro passo. Tempo é uma coisa relativa. Você não consegue tempo por quê? Porque você não prioriza. Porque o que é priorizado, a gente sempre tem tempo. E é sobre isso. Então, o primeiro passo para que a gente consiga... a Kênia, novamente falando, né? Ela fala essa questão da agenda. Eu gosto muito da fala dela. Eu mando na minha agenda e depois a agenda manda em mim. Então, a gente entender que eu preciso criar uma organização e como fazer essa organização. Minimamente, para você que ainda eu não faço agenda, nem sei como começar. Gente, primeiro, gratuito. Você não precisa nem dizer que precisa de dinheiro para ir na papelaria comprar uma. Google Agenda tá aí para baixar no celular. Eu acho que é um dos melhores aplicativos para controle de rotina. Você também usa? Sim. Então somos 2. E assim, o que eu recomendo? Comece uma vez por semana estruturando. E aí, todos os domingos, deixa ali, bota na sua agenda um horário no domingo à noite para que você possa parar e organizar a sua semana. Pelo menos, vamos começar assim. E aí, como é que você vai organizar? Você vai colocar na sua agenda o que é importante, o que é urgente, né? E aí você vai colocando que como é que a gente precisa vir trabalhando, né? Para poder garantir que a gente consiga fazer o máximo de ações que são importantes, que a gente tenha um tempo menor para poder fazer as atividades que são urgentes, ou seja, que a gente se organize para não deixar tudo para cima da hora, que isso é um hábito do brasileiro, né? É verdade. E que a gente consiga pelo menos terminar o dia com a certeza de que o mínimo necessário a gente fez. Porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito com a mãe, né? Ela tem o hábito de fazer 1000 atividades ao mesmo tempo. E aí, o que costuma acontecer? Chega no final do dia e ela não parou 1 minuto e você pergunta o que ela fez e ela não sabe dizer. Você já viu isso? Sim.
É verdade. E ela fez, mas... não fez nada. E por que ela não fez nada? Porque ela não se organizou para fazer o que era verdadeiramente importante. Ela fez um monte de coisa urgente, ela fez um monte de coisa que ela podia ter delegado para outras pessoas, ela podia ter pedido para pra funcionária dela do lar para poder ir no mercado para ela, porque naquele dia ela estava com a agenda cheia, ela podia ter pedido ao marido para levar a criança no colégio, mas ela não se organizou e aí o dia dominou ela, não foi a agenda que dominou. E aí é muito sobre organização, né? Como é que você faz o seu controle hoje de rotina? Me conta. Essa questão do controle de rotina. Antes, quando eu tinha uma agenda conturbada, eu sempre falava que não tinha tempo para nada. Por quê? Porque eu queria estar em vários lugares. Como você falou da questão de ir ao supermercado, como eu, estando dentro de eventos, eu colocava na minha agenda, tinha evento quase o dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite. E hoje, quando tem um momento que alguém fala assim, vamos marcar um café, eu vou olhar para ver se aquilo ali realmente com quem é o café, tem prioridade daquilo ali, o que é o evento. Então, agora eu faço uma avaliação para conseguir entender, porque sim, é muito importante, eu falo bastante de network, de estar em eventos, de participar de eventos, mas qual é o importante? Qual é o necessário estar para conseguir ter uma agenda equilibrada? Que senão, é importante você ir lá, fazer o exemplo do evento, né? Fazer conexões, criar network, mas para você conseguir começar um contato ali. E agora, nos bastidores, que daí sim é no seu dia a dia, do que você vai fazer para ter resultado. A gente não vive só disso, como eu dei o exemplo de evento. Então, depois que eu entendi, eu fui tendo uma vida muito mais produtiva, para conseguir dar conta de fazer todas as outras coisas, né? Porque a gente não vive só para trabalhar. Então, tem todo esse papel. E o papel de mãe também. Esses dias até teve uma pessoa que eu comecei a conversar no telefone falando sobre a janta. Daí uma pessoa falou assim, mas você é dona de casa também? Sim, você não mora em uma casa? Aí eu falei assim, mas por que você está perguntando isso? Ela falou assim, não, que eu nunca vejo você publicar nada. Daí eu falei, é aí que tá. As pessoas, quando a gente não publica a nossa rotina às 24 horas, o que a gente publica, a pessoa leva como se aquilo ali fosse a nossa vida. Então, também, por muito tempo, eu publicava muitas coisas. E hoje, é claro, mais uma coisa que isso também, a gente pode falar sobre a questão dos ladrões do tempo, que é a rede social. Então, eu entendi o que é estratégico eu ter publicado ali. Gerar conexão, fazer as coisas com a minha família é uma coisa, fazer uma comida talvez é uma coisa, mas se eu não tô postando significa que eu não sou dona de casa e que eu não faço janta, por exemplo. Aí foi muito engraçado. Eu ouvi isso e é bem ligado ao nosso tema aqui que a gente pode trazer. Faz muito sentido. E você fala sobre rede social, existem duas... Você pode olhar a sua rede social de duas formas. Como uma consumidora ou como uma fornecedora. E aí é muito da pessoa entender qual é o lugar que ela quer. Porque quando você entra como consumidora, você não ganha nada e provavelmente você vai gastar, primeiro, o seu tempo e, em segundo lugar, dinheiro. Porque, invariavelmente, a rede social está ali aberta para te seduzir, para te entreter e para te vender. Seja um curso, um produto, uma roupa. É verdade. Não é verdade? Sim. E é muito importante que exista um controle de rotina. Mesmo o WhatsApp. Eu sou uma pessoa que ainda usa muito o WhatsApp para se comunicar com a minha equipe. E como é complicado, porque se deixar, eu tenho mensagem no WhatsApp o tempo inteiro. E aí eu não saio nunca do WhatsApp. Hoje eu tô me programando para que eu consiga tirar o WhatsApp da minha mão e durante pelo menos 2 períodos do dia que a pessoa que trabalha comigo fique com o meu telefone. Porque senão ele é um ladrão de tempo. A gente produz muito menos por causa do WhatsApp. É verdade. E agora a gente falando a questão de produzir o que fazer. Queria que você começasse também falando sobre esse papel de tenho uma ideia, por onde eu começo? Bom, vamos lá. Tenho uma ideia. Primeiro lugar, avalia como é que tá. A sua ideia, ela já existe na sua região? Como funciona? As pessoas, os seus concorrentes, os seus possíveis concorrentes, quanto eles cobram, que serviço eles prestam? Avalie se tem demanda. Se a sua cidade realmente, ela carece desse produto que você teve a ideia de estar montando. Um outro passo, verifique se esse produto é algo que você vai ser feliz em fazer. Porque de empreender a gente já sabe que não é fácil. Imagina a gente empreender em algo que você chega em casa todas as noites e fala, ai, graças a Deus cheguei. Vai chegando no domingo, no fim do dia, e você fala, amanhã tem que trabalhar de novo. É isso que você quer para sua vida? Eu não quero para minha, eu tenho certeza que a Gisele também não quer. Então, busque algo que faça sentido para sua vida, que converse com o que você acredita que gostaria de fazer, porque isso torna a trajetória mais leve.
e mais fácil. E o trabalho, ele não pode ser visto como algo negativo. Ele tem que ser visto de uma forma positiva. Eu amo trabalhar. Eu amo quando chega segunda-feira. Eu tenho certeza que você também, né? Sim. E quando a gente fala dessa questão de amar, é o que a gente faz por paixão, né? Até o próprio termo que tem na internet, depois vocês podem pesquisar também, que é o Ikigai. E é por que você faz o que você faz por paixão, o que as pessoas precisam. E é aquela coisa que a gente faria até de graça. É claro que não é de graça que a gente faz, mas é algo que a gente faria até de graça. Deve ser maravilhoso quando você treina uma franqueada e ela começa a ter resultados, não só resultados financeiros, mas resultado como pessoa. Por quê? Porque você está servindo alguém, servindo uma família, servindo uma criança. Deve ser sensacional. Eu tive uma franqueada que começou comigo agora no início do ano e ela tem uma filhinha de 10 anos. E pensa numa menina com perfil empreendedor, super pra frente. A mãe tinha uma outra empresa e a menina fazia vários vídeos já mostrando o produto da mãe e tudo. E eu olhei pra menina e falei, eu vou trazer essa menina pra perto. E aí eu comecei a chamar ela para poder participar. Eu falei, né, eu conversei com a mãe, eu falei, nossa, que oportunidade incrível que você tá tendo de, com o meu negócio, abrir os olhos para sua filha, para que ela também possa caminhar quando crescer, porque ela tem um potencial gigante para ser empreendedora. E aí a gente tem a roupinha do astronauta, a gente mandou fazer a roupa para a menina e não para a mãe, e a menina tava na live de inauguração, fantasiada de astronauta, para receber as pessoas, e aquilo é um aprendizado para a vida dela. Eu tenho certeza que ela nunca vai esquecer de quando a mãe dela inaugurou um negócio, e ela ali do lado da mãe, tendo a oportunidade de aprender, de viver, de sentir como é ser empreendedora. Isso não tem preço, porque né, não é sobre o seu negócio, você tem uma família, então é sobre o exemplo que você dá. Eu tenho franqueada que começou comigo e dizia que não ia fazer um vídeo jamais. Não, eu tenho pavor, eu não vou aparecer na internet, não sabia nem gravar um story, não sabia fazer um post. Tenho franqueada que realmente tinha pânico de vídeo e que hoje pega o celular e grava um vídeo com maestria. E isso é muito legal, porque isso conversa com o que você fala, né? Traz um protagonismo para a vida dela. Traz uma sensação de que eu posso ser o que eu quiser. E isso não tem preço. E os resultados, através dos frutos, não só resultados financeiros, mas o resultado de vida, é o que traz também a longevidade do negócio. Sim, com certeza. Ele acaba sendo diretamente proporcional. E quando a gente aprende a falar bem para as câmeras, quando a gente aprende a se expressar bem, tudo na nossa vida melhora, né, Gisele? Porque você consegue se comunicar melhor com os seus filhos, com o seu marido, com os seus companheiros de trabalho. Você consegue melhorar o perfil, a sua forma de comportamento com os seus funcionários. Você começa a olhar para as pessoas com um olhar diferente. E isso te traz um nível de... Como é que eu posso dizer? Isso agrega demais para a pessoa. Isso realmente é uma virada de chave na vida das pessoas. E que elas consigam realmente entender o quanto é importante que elas tenham essa ação de saber se comunicarem. Isso é importantíssimo para o meu negócio da Facilitó e é importantíssimo para a maioria dos negócios que existem hoje. A gente tem que saber falar. A gente tem que saber se expressar e tem que saber se posicionar nesse mundo, né? É fundamental. E os resultados vão acontecendo. Agora eu queria que você contasse um pouco mais sobre a Facilitó. Você contou sobre a criação, sobre a construção, mas quem quer ter a Facilitó aí em casa, não como negócio, mas ter os produtos, fazer o aluguel. Sim, hoje a gente já está presente em 16 cidades do Brasil. Ainda não estamos em Curitiba. Espero em breve aterrissarmos por aqui também. E qual é a nossa proposta? A gente quer oferecer para os pais a possibilidade de oferecer o melhor brincar, que é um brincar sustentável, inteligente e é um brincar acessível para as crianças, pelo tempo certo que elas vão realmente estar ali utilizando o brinquedo e economizando, gente, até 90% em relação ao valor de compra. Então, realmente é um valor muito menor. A gente permite que mães que não teriam condição financeira de estar comprando determinado brinquedo, que elas possam oferecer isso ao filho, pelo tempo certo, que realmente a criança vai estar ali se interessando e brincando. Por falar em tempo, você tem alguma ideia de quanto tempo, em média, uma criança se interessa por um brinquedo? Deixa eu pensar, tentar lembrar um pouco da infância do Felipe. Mas talvez um mês? Viu, gente? Essa daí, ela tá afinada, 36 dias. Olha só. Esse é o tempo médio entre uma criança que se interessa muito por um brinquedo e uma criança que não chega nem a se interessar.
A média é de 36 dias. Então é sobre isso, né? Você vai pagar R$3.000 em um brinquedo que o seu filho vai usar por 1 mês e meio, e aí você parcelou em 12 vezes no cartão de crédito, e você vai pagar 11 parcelas do seu cartão com o brinquedo jogado na sala, que não é de enfeite, não é um brinquedo que traz beleza para sua sala de estar ou para sua casa, e que fica lá ocupando espaço. É verdade. Qual que é o brinquedo mais locado? Agora eu fiquei curiosa. Cadeira Mamaru. São 2 brinquedos. A gente tem a cadeirinha Mamaru, que é uma cadeira de balanço de bebê recém-nascido. É um dos nossos best-sellers. Por quê? Porque ela custa quase R$3.000. E realmente, gente, é uma cadeira usada por muito pouco tempo. E ainda tem a chance de o bebê não se adaptar a ela. Então imagina pagar R$3.000 em uma cadeirinha que você vai comprar, vai colocar seu filho e ele vai começar a chorar. Isso acontece. E aí é um brinquedo que realmente tem uma demanda enorme. E o outro brinquedo é o carrinho elétrico. A gente tem vários modelos de carro elétrico para criança passear no condomínio, para passear na calçada, para levar, né, para o shopping, para entrar em festas. E esse é um dos brinquedos que a gente também mais aluga lá na Facilitoy. Você falou desse brinquedo e quando você falou assim, compra um brinquedo e fica lá na sala, tem até hoje, penso, o Felipe tem 12 anos. É um carrinho elétrico, uma moto elétrica, que tá lá na sala da casa da minha mãe. E foi comprado pelas avós no Natal e toda aquela festa. A avó, tá lá até hoje. A avó é uma maravilha. O outro dia eu vi um post fantástico. A avó decidiu comprar um presente pra criança. Comprou uma cama elástica. E aí não cabia em lugar nenhum, então tinha entre a TV e o sofá uma cama elástica montada no meio da casa. Pelo amor de Deus. Vovós, pelo amor de Deus, brinquedos grandes. Ó, brinquedos... Você quer ver um brinquedo que todo tio que não tem filho adora comprar? Aqueles trenzinhos que fazem aquele barulho que ninguém aguenta. E que sempre tem o tio para dar de presente, né? E isso é muito legal, né? Quando você aluga, você realmente se livra de ter um tipo de problema que nem esse. É um brinquedo que custou caro, e aí provavelmente ela tem pena de desapegar desse brinquedo, porque, puxa, vou dar, ele era tão novinho, mas o seu filho com 12 anos, ele não deve nem caber em cima da moto elétrica. Não cabe, é bem isso que você falou. Eles ficam brincando de empurrar, às vezes, com o sobrinho que é mais novo, tudo, mas mesmo assim, e sempre tá lá aquilo ali. É bem o que você disse, enfeitando a sala, mas é mais um apego emocional. Enfeitando, né? Porque que tipo de enfeite é um brinquedo jogado na sala? Acaba sendo mais um apego emocional e que vai ficando, como você disse, nada sustentável, que é essa a proposta da empresa. Sim, exatamente. A gente indo aqui para a parte final, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que têm esse desejo de conquistar o protagonismo, de estar no palco, mas tem esse medo e fala, poxa, por onde eu começo? Que incentivo você daria? Como você já trouxe algumas dicas de começo, mas um incentivo para não desistir. Você, mãe, que tá aqui hoje me assistindo, que tá pensando, né, que depois de tudo que ouviu aqui a gente falar, ainda tem aquele sentimento de, puxa, mas será que é pra mim? Será que faz sentido? O que eu quero dizer pra você hoje é, se arrisca, vai, experimenta, pensa, sempre usa esse argumento, pensa assim, o que pode acontecer de pior? Porque normalmente o que pode acontecer de pior é praticamente nada, é só um bloqueio da sua mente. Se permita, olha para os seus filhos e pense em como você vai estar dando o melhor exemplo se você estiver realmente se permitindo arriscar. Porque faz parte, não existe nada certo na nossa vida, não existe nada 100% seguro. Só Deus sabe de tudo. Então, não se paralise, não fique sem ação por medo, por insegurança, porque todas nós temos. A diferença é, a gente foi com medo mesmo, né, Gisele? É verdade, foi, e não significa que é tudo perfeito, que eu acho que é uma outra questão, sem romantizar. Né? Sem romantizar. Não é tudo lindo e maravilhoso. Todo mundo tem os percalços, todo mundo tem os bastidores para conseguir estar no palco. Agora eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser conhecer mais, não só da Facilitoy, mas também do seu perfil. Claro, o perfil oficial da Facilitoy é @Facilitoy. O meu perfil pessoal, se alguém quiser depois trocar alguma ideia comigo, me mandar algum insight, alguma dúvida, meu perfil é @Isabel Tunas. Espero vocês por lá.
Muito obrigada por você estar aqui em Curitiba para o evento e vir aqui participar do podcast. Eu que tenho que agradecer, viu? Uma ótima tarde para todos vocês. Obrigada. Um abraço para vocês todos. Deixa aqui nos comentários qual é a sua região. Se você tiver perguntas, depois eu respondo tudo. E segue a gente nas redes sociais, @mulherpalestrante. Até a próxima. Tchau, tchau.